Quando lemos ou assistimos Jujutsu Kaisen, nos deparamos com o mundo cru da obra. É difícil entender a essência do que está acontecendo até mais ou menos 200 capítulos passarem. Mas quando voltamos a ligar as peças, podemos começar a resumir a obra com uma simples palavra: manipulação. Depois que passamos pelas lutas de Kenjaku com Chozo, Yuki e Tengen, da batalha entre Yorozu com Sukuna e o retorno do xamã mais forte de todos os tempos, depois que vemos Satoru Gojo desempenhar todo seu papel e acabar morto, entendemos muitas coisas. Vemos traições, desordem, bagunças, que não deveriam ocorrer em um mundo organizado como o mundo da feitiçaria. E essa, entre aspas, bagunça, se estende por pelo menos 2000 anos e passa por personagens extremamente importantes, como o Tengen, o Kenjaku, Sukuna, o Yuji Tadori e o próprio Satoru Gojo. Há 1000 anos, ainda na era Heian, temos a informação de que Sukuna, Kenjaku e Tengen se conheciam pessoalmente durante toda essa era e aparentemente tinham um relacionamento próximo, onde a própria Tengen ainda não tinha evoluído tanto a ponto de parecer uma não-humana, tendo naquela época uma aparência ainda assim bem humana. Kenjaku descreve Tengen como um amigo, e os dois pareciam sim ter uma relação com Sukuna, tanto que ambos mostram essa relação com o feiticeiro. Kenjaku aparentemente tem um pacto vinculativo sem muitas revelações com Sukuna. Nesse pacto, por algum motivo, Sukuna se alinhou aos seus planos, aceitando se tornar um objeto amaldiçoado, o que deu a ele grande conhecimento sobre a alma, conhecimento e domínio que somos apresentados através de Mahito, que descreve Sukuna como tendo sua alma em um outro nível. Já a relação de Tengen com Sukuna é abordada de forma estranha, primeiro com a aparição de Kenjaku, que dizia que a aparência de Tengen era semelhante à de Sukuna, e segundo, o corpo mumificado, conservado do xamã do passado. A Tengen havia guardado o corpo de Sukuna por simplesmente 1 milênio, e os motivos que levaram ela a fazer isso não são explicáveis. Não há motivo para isso, afinal, o corpo de um xamã é algo mortal que pode ser destruído, muito diferente dos amuletos amaldiçoados. No caso, os dedos do Sukuna eram amuletos, e esses serem destruídos era muito mais difícil, já que a energia protegia o amuleto. Mas o corpo real do xamã, o corpo que ele usava, não. É apenas algo vazio e destrutível, já que todas as classes especiais podem ser destruídas em seus corpos. Não era uma exceção Sukuna. Então por que guardar esse corpo? E guardando esse corpo, fez Tengen ser, entre aspas, uma cúmplice da morte de Satoru Gojo. Ou seja, ela foi uma cúmplice de Ryomen Sukuna na situação. Porém, vamos chegar lá. Para explicar todos os acontecimentos da Era Moderna, primeiro temos que olhar para o verdadeiro manipulador de tudo, o Game Master de Jujutsu, Kenjaku. Durante todos os 1000 anos, Kenjaku vagou pelo mundo com um único interesse: aprimorar a energia amaldiçoada, não parecendo ter qualquer ideia genial ou objetivo nobre por trás disso. Ele apenas fez por pura e espontânea curiosidade, sem nem se importar com terceiros. Assim, a primeira parte de seu plano envolvia criar pactos vinculativos com o máximo de xamãs e maldições possíveis, de preferência os mais fortes que ele ia encontrando, para que assim todos pudessem ser reencarnados e liberados em uma única era, e de certo modo evoluírem a energia, ao aprimorar-se um com os outros. E essas formas foi o que trouxe pessoas como Ryomen Sukuna, Yorozu, Hajime Kashimo, entre vários outros, do passado para a era presente, coisa que muita gente teve dúvida lá no comecinho do jogo do abate. Nesse período todo, Kenjaku também pretendia destabilizar a Tengen, que por algum motivo mantinha barreiras pelo Japão inteiro para evitar a fuga da energia amaldiçoada e mantê-la presa somente no Japão, minimizando os danos no mundo inteiro e concentrando apenas no território japonês todo a energia amaldiçoada, o que de certo modo mantinha o equilíbrio do mundo e facilitava a guerra entre xamãs e maldições. Porém, a Tengen de períodos em períodos se assimilava com receptáculos de plasma estelar, reiniciando sua evolução e evitando sucumbir para o lado das maldições. E isso nos deixa subentendido que as maldições são naturalmente uma evolução humana. Ou seja, de humano tem como evoluir para maldição, e desevoluindo de maldição tem como desevoluir para humano. E Tengen tinha esse pacto de destino que amarrava ela a receptáculo de plasma estelar e aos 6 olhos, onde sempre que chegava no dia da assimilação, os outros dois iriam aparecer.
a receptáculo para assimilar e os 6 olhos para garantir que tudo daria certo. Kenjaku chegou a fazer algumas tentativas de quebrar esse ciclo. Na primeira, foi derrotado completamente pelos 6 olhos. Na segunda, ele eliminou os 6 olhos e a receptáculo ainda no nascimento. Porém, no dia marcado, os dois estavam lá e Kenjaku novamente foi derrotado pelos 6 olhos. E foi assim até a vez de Satoru Gojo, supostamente o usuário mais forte dos 6 olhos da história. E bom, não sabemos qual é o envolvimento de Kenjaku com as ações de Toji, mas provavelmente teve alguma coisa aí por trás. A interferência de Toji com os fanáticos do Tengen destruiu a ligação do destino, graças à restrição celestial. Uma coincidência simplesmente magnífica se realmente ocorreu. A restrição celestial acontece de modo imprevisível e antes mesmo do nascimento da pessoa, estabelecendo um pacto de troca equivalente que se sobressai ao Jujutsu. Esses usuários são como bugs no mundo Jujutsu da feitiçaria e correm por fora do que seria o destino natural dos xamãs, podendo interferir nesse destino. E no caso do Toji em específico, ele destruiu o destino que ligava o Tengen, a Rikomanai e ao Satoru Gojo, matando o usuário dos 6 olhos, supostamente, e eliminando a receptáculo de plasma estelar, quebrando assim o ciclo do Tengen. Nós podemos também teorizar que Kenjaku tinha tudo pré-planejado, já que anos depois, ele havia procurado pelo reino da prisão, já partindo para a premissa de que poderia usar o poder de Suguru Geto, a manipulação de maldições, que simplesmente facilitaria sua vida em 100%, já que Tengen não iria se assimilar e se aproximaria de ser uma maldição, ou seja, ficaria sucessiva à técnica. Com Satoru Gojo fora de jogo, com o plano do reino da prisão funcionando, não haveria nada, simplesmente nada, que impedisse o Kenjaku. Ok, talvez algo, mas talvez, a gente não sabe ainda direito. O problema é que até então, deu tudo certo para o Kenjaku. Planejou milhares de anos, e de algum modo, também podemos entender que o mundo Jujutsu foi conivente com toda a situação, levando a crer que não somente Kenjaku cooperou para tudo estar acontecendo, mas muitas pessoas, vários fatores e coincidências também cooperaram para tudo. Tengen claramente foi cúmplice, mas não sabemos o motivo. Sukuna, a todo momento, planejou se aproveitar da situação, e a restrição celestial escolheu o homem que quebraria todo o destino. Megumi! Que dizer de Megumi, nasceu na mesma época que Satoru Gojo, um usuário das sombras, conseguindo talvez a única brecha para que Sukuna se adaptasse ao Mugen de Gojo e o eliminasse, coisa que naturalmente não aconteceria. E também temos que lembrar que existiu uma Rito, alguém que nasceu com a transmutação ociosa, podendo manipular todas as almas que Kenjaku prometeu fazer para cumprir os pactos vinculativos. Uma coincidência no mínimo abençoada para o Kenjaku. Então, o mais forte 6 olhos, o rei das maldições, um usuário das 10 sombras, a manipulação de maldições, a transmutação ociosa, a revelação do reino da prisão, tudo o que Kenjaku precisava para o seu plano, apareceu de repente em suas mãos. Então, o que dizer disso? Isso nos abre a seguinte questão: tudo foi pura coincidência? Ou alguém movimentou peças para que isso acontecesse? Alguém além do Kenjaku? Existe uma teoria que o mundo Jujutsu está amaldiçoado a andar em círculos, onde todos os acontecimentos se repetem várias vezes, de formas semelhantes, porém não iguais, sempre brincando com o equilíbrio. Quando algo não vai terminar nesse destino, a maldição, entre aspas, sabotaria o destino com o surgimento da maldição celestial. Assim, sempre iríamos ver um rei indo ao seu trono e sozinho se encontrar com sua queda, o mundo conspirando a favor do outro, puxando um equilíbrio semelhante para o lado contrário e repetindo o processo várias vezes. E por isso em Jujutsu, várias vezes, relatos do passado se assemelham a relatos do presente. Coincidências como o fato de um usuário das sombras ter derrotado nos 6 olhos e ter sido assim como Gojo morreu, ou o fato de Sukuna ter enfrentado um grupo de xamãs no passado, antes de ser um objeto amaldiçoado, como está ocorrendo agora no mangá. É como se tudo estivesse interligado pelo destino. E essa é a teoria da manipulação maior que existe dentro do universo Jujutsu. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o mundo Jujutsu tem vida própria, entre aspas? Ou será que Kenjaku fez tudo sozinho de verdade e tudo só deu certo por coincidência? Será que alguém mais conspirou com ele? Bom, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, te vejo no próximo vídeo e falou!